Meus queridos irmãos, estamos nos abraçando mais uma vez. Muita alegria, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz os recebe nesta noite para que nós possamos acrescentar mais valores ético-morais na possibilidade de fazermos escolhas mais ajustadas, né? De maneiras que sejamos bem-vindos à nossa sociedade. E qualquer informação adicional pós a exposição, nós estaremos à disposição para elucidá-las. Informações que nos interessam sobremaneira, que a sociedade tem que passar à nossa coletividade. A nossa Luciana Picanso é diretora do DIGE da Sociedade, o Departamento de Infância e Juventude, e está nos solicitando aqueles que desejamos fazer as inscrições para os evangelizandos. Ela está à nossa disposição nas quintas-feiras, como hoje, na área da biblioteca. Então, lá ela passará todas as informações possíveis nesta área do DIGE, muito importante para todos nós. Inscrições, então, lá na área da biblioteca para os evangelizandos, nossos filhos, muito importante. A outra informação que nós queremos passar é sobre o projeto Reencontro com Jesus, a síntese do livro há mais de 2000 anos agora, né? O livro há 2000 anos, mas o nosso programa vai se chamar mais de 2000 anos. Vamos sintetizar então o livro há 2000 anos em 2 dias na Sociedade Espírita Amor e Caridade, no dia 3 e no dia 4 de março, esses 2 dias às 15 horas. No primeiro dia, a síntese da obra, e no segundo dia, o destaque para alguns aspectos da mesma obra, 2000 anos. 4 palestras de 20 minutos cada, né? Sociedade Espírita Amor e Caridade, 3 e 4 de março, 15 horas, Visconde de Garapuava com São Paulo. Naquele período do Carnaval, então nós teremos atividade na segunda e na terça-feira, 3 e 4 de março. Maiores informações depois é só falar conosco. Vamos fazer a nossa prece, em seguida nós vamos apresentar a nossa facilitadora da noite. Mestre que ilumina nossas vidas, mais uma vez, dispostos estamos a nos envolver, enfim, com a vossa proposta, que há mais de 2000 anos vem sendo direcionada aos nossos corações e ao nosso raciocínio. Despertamos, Senhor, sem sombra de dúvida, embora ainda muito tímidos, gradativamente desse sono milenar, e verificamos que isto demonstra para todos nós uma responsabilidade muito grande. Temos consciência plena das nossas obrigações e estamos envidando esforços possíveis para nos ajustar o mais breve possível com as leis sábias e justas do Pai Criador, que o vosso coração magnânimo tem nos revelado através do tempo. Inspira-nos, Senhor, através dos teus missionários celestes, teus mensageiros de luz, bem como envolve em ternura e carinho também a nossa expositora, para que ela logre êxito na proposição, se faça inteligível a sua mensagem e acrescente algo na proposição da noite para todos nós. Abençoa a nossa proposição por estarmos reunidos em Teu nome e se conosco, Senhor, a partir deste instante. Que assim seja, Senhor. A noite de hoje nós vamos ter algo muito interessante tratando da formação da mentalidade cristã, né? Esse é um subtítulo que nos chama muito realmente também, né? Nos levanta essa questão de nós termos uma postura, muitas vezes dentro dos templos religiosos, que não se coaduna com a postura que nós temos na sociedade. E isso tem nos causado muito transtorno e vai ficar evidenciado nesta noite, né? Tanto é que nós trouxemos aqui uma mensagem introdutória e depois a nossa querida professora Fernanda Vaz vai nos conduzir nesta questão, nos elucidar alguns pontos interessantes. A benfeitora Eros, através do nosso querido Divaldo, escreveu um livro chamado Paz Íntima, um pequeno opúsculo, mas de uma profundidade realmente extraordinária.
O capítulo 8 desse livro, ela aborda a lição do mestre, que tem tudo a ver realmente com as coisas na noite de hoje. Começa contando uma historinha, meio no sentido oriental assim, mas dá para a gente fazer uma adaptação para os nossos dias, né? Ela diz assim: quando a sua figura imponente apareceu, uma emoção dulcíssima percorreu a multidão atenciosa. Os olhos tranquilos, derramando claridade de luar, e a postura nobre, aureolada de suave luz, compunha o conjunto harmônico que lhe dava a transcendência superior. Abrindo a boca em resposta às mudas interrogações da massa, ele elucidou: não sois o que suportais. O vosso fardo de ansiedade e de dores não significa a vossa realidade. Na impermanência de todas as coisas e acontecimentos, sois vida da vida e realidade da realidade. Nas passageiras demonstrações das ocorrências dolorosas, avançai na busca de vós próprios. O vento dos fenômenos sacode-vos, porém, causas que sois deles todos, basta-vos alterar o rumo dos passos e se modificarão as vossas expressões. Olhai em derredor e constatareis que passais pelas águas do rio do tempo, e enquanto ele permanece o mesmo no seu curso, diferente se vos apresenta o peregrinar. Dizei: eu não sou isto, estes amargos efeitos, e erguei-vos para reencetar a marcha. Quem deseja alcançar o meio-dia, viaja com o sol do amanhecer e segue além. Silenciando por um momento, a fim de que o povo lhe assimilasse a lição, ante a brisa branda que ciciava no arvoredo, ele voltou a falar: viajai para dentro do ser e examinai com as lentes da meditação os vossos sentimentos. Renasceste para o triunfo que vos aguarda. Não estanqueis o passo, demorando-vos no pódio das vitórias ilusórias. Vencedor é aquele que supera as más inclinações e doma as cruéis paixões. Que diferença, né? Que diferença. Tudo vos chama para o mundo de enganos ledos. Buscai Deus, a certeza única de todas as certezas. Quando vos tornardes cinzas remanescente do corpo, então evolareis em espírito e recuperareis a vossa plenitude, que ireis instalando desde já no imo. Vós sois luz, oculta em vasilhame grosseiro, que necessita de purificação. Reflexionai, buscando o vosso fanal, e afirmai desde agora: eu sou vitória, eu sou saúde, eu sou paz. Ao silenciar, pairava sobre todos os ouvintes uma doce esperança de felicidade. Nossa querida Fernanda Vaz vai ampliar ainda mais essas emoções. Vamos ouvi-la, porque ela tem uma mensagem para nos dizer. Muito boa noite a todos. Sejamos bem-vindos, todos nós encarnados e desencarnados, para esta noite de reflexão com um tema muito caro do nosso coração. Que os amigos espirituais aqui presentes, os benfeitores, responsáveis por esta casa, possam nos ajudar a todos para que a mensagem cale fundo no nosso coração e nos ajude na nossa caminhada do dia a dia. Formação da mentalidade cristã. É um tema, como eu disse, muito caro ao meu coração e que não seria possível a realização desse estudo, dessas reflexões, sem a ajuda, o amparo da espiritualidade, a gente sabe disso, e também dos encarnados, né? Amigos, companheiros. Então aqui é uma parte de um trabalho que foi feito em parceria com a minha querida amiga e irmã Adriane. Não é fruto apenas meu, é fruto nosso. E é uma provocação esse subtítulo: louvação, menoscabo e quedas morais irresponsáveis. Nós não estamos apontando o dedo para fora, mas sim o objetivo é uma reflexão íntima.
Nosso ponto de partida, para a gente começar a nossa conversa, nós partimos do tríplice aspecto da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita. Sabemos que a doutrina espírita, ela possui o aspecto filosófico, científico, ético-moral, religioso. 3 aspectos, um tripé. Se nós tirarmos um desses aspectos, a doutrina fica capenga. Nós ainda não temos condições de entender na grandiosidade que essa doutrina é, nós ainda não temos. Nosso entendimento ainda é limitado, mas nos esforcemos. Então, toda vez que nós vamos assistir um tema da doutrina espírita, vamos ler uma obra, ou estamos estudando essa doutrina abençoada, nos lembremos que ela tem esse tríplice aspecto. E se nós tirarmos um aspecto dela, ela fica capenga. Então, o entendimento nosso também, nós temos que nos esforçar para a gente entender. Esse é o nosso ponto de partida. Vocês já vão entender o porquê. Começo com uma pergunta. Qual é a visão que nós temos, nós, do Evangelho? Qual é a visão? Eu tinha trago, deixei no carro, né? Não precisa pegar. Será que é só um livro, que esse ano está completando 150 anos de publicação? Será que o Evangelho, aqui nós nem colocamos segundo o Espiritismo, né? Será que o Evangelho para a gente é só um livro? Aí a gente já assimila para o Evangelho segundo o Espiritismo? Ou será que a gente consegue perceber esse Evangelho numa dimensão um pouquinho maior, mais ampla? Para pensar essa colocação e essa pergunta, nós trouxemos aqui a colocação do benfeitor espiritual Emmanuel. Porque o nosso tema, formação da mentalidade cristã, é um tema proposto não por nós, mas sim pelo benfeitor espiritual Emmanuel. E ele nos fala, em vários momentos, ele nos fala que o cristianismo, ele pode ser visto e entendido por nós apenas como um conjunto de dogmas religiosos. Dogmas religiosos. A gente pode pensar o cristianismo encarcerado e preso assim. Ou podemos nos esforçar para perceber o cristianismo como um corpo de leis morais, não afastadas de nós, leis morais que servem para nortear as nossas condutas do dia a dia, não apenas a conduta na casa espírita ou no templo, mas a nossa conduta de relação com o outro, onde quer que estejamos, condutas diárias. Então a gente pode pensar dessas duas formas, aquela primeira pergunta. E aí o benfeitor continua e nos fala que o Evangelho, na sua dimensão mais profunda, e aí a gente resgata aqui rapidinho, lembrando quem é Emmanuel. Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, para aqueles que já leram o livro há 2000 anos, ou até mesmo os que não leram, já ouviram falar. Quem é Emmanuel? É apenas o benfeitor do Chico? Gradativamente ele foi nos desvelando quem ele é. Então ele teve um contato direto com o Cristo, quando ele era senador romano. E esse contato foi bem direto, mas no entanto o orgulho era tão grande que naquele primeiro momento ele não acordou, ele não despertou. Mas depois tem toda uma história dele, inclusive de resgate desse cristianismo primitivo. Então ele nos fala que o Evangelho, e ele tem propriedade para falar disso, por toda a história dele, é um código de ética universal. Código de ética universal, e não apenas um livro. E a gente precisa, na nossa vida de caminhada, de relação, de estar com o outro, em todos os lugares nós estamos com as pessoas, a gente precisa formar um piso, uma base. E aí entra o tema, formação da mentalidade cristã. Formação, nos lembra o quê? Um processo. Mas vamos avançar então um pouco mais. Qual é a finalidade da religião? Outra pergunta provocativa. Como nós entendemos e percebemos o Evangelho? Foi a nossa primeira pergunta. E agora, como é que a gente pensa isso? A finalidade da religião? De forma rápida, de forma abrupta, poderíamos responder: religião
é uma forma de se ligar ao Criador, é a criatura se ligando ao Criador, é uma ponte. Poderíamos pensar assim, é bem verdade. Mas aprofundando um pouco mais, nós trouxemos a colocação, Luiz Fernando Lopes é encarnado e ele organizou um material muito interessante, um livro bem grosso, que é na verdade um compêndio, chama-se Sexo e Consciência é o nome do livro. E dentro do livro ele tem vários capítulos e tem um capítulo Religião e Transtornos Sexuais. E ele traz uma colocação muito interessante que nos faz pensar naquela pergunta da religião. Ele esteve ao lado de Divaldo Pereira Franco, o médium, e foi coletando material, coletando dados. Então é fruto de uma pesquisa esse livro dele. E quando ele fala da religião, olha que interessante o que ele nos fala. Que muitas pessoas, e nós podemos nos encaixar aqui também, tá? Procuram a religião para fugir dos seus conflitos psicológicos. E ele fala, o que é um tremendo equívoco. A finalidade da religião não é albergar fugitivos, mas iluminar as almas humanas para que se libertem da consciência de culpa. Quando nós lemos isso aqui e resolvemos selecionar para esse momento, nós ficamos pensando, conflitos psicológicos, todos nós os temos, uns mais, outros menos. Como nós lidamos com esses conflitos já é outra história. Então a forma como nós viemos para a religião, seja a doutrina espírita, seja outra denominação religiosa, a forma como a gente vai, ela pode ser por esse caminho, pode ser. Mas a gente parar e refletir sobre isso, aí é um passo a mais. Aí é que é o importante. Porque a proposta o tempo todo da doutrina espírita, que está resgatando a presença e a mensagem de Jesus, porque já era uma proposta do Cristo, não é algo inédito, é que nós despertemos, acordemos e não fiquemos andando às tontas, indo com o fluxo, indo com o movimento da vida, da maré, do vento, da multidão. Não, acordar, despertar. Essa era a proposta do Cristo, que a doutrina espírita vem nos relembrar. Então, quando ele fala que muitas pessoas procuram, e a gente pode se encaixar aqui, a religião para fugir, ele fala que é um equívoco. A finalidade da religião não é albergar. O verbo albergar me lembra templo. Quem estava presente na segunda, vamos relembrar algumas coisas, porque a gente vai repetir algumas coisas para relembrar. Então, o verbo albergar me lembra templo. E a nossa proposta de hoje, que na verdade é uma proposta do benfeitor Emmanuel, a formação da mentalidade cristã, é justamente que a gente pense um pouquinho mais sobre a nossa relação com o templo, com a religião e mais, a nossa relação com o Cristo. Aí está a chave da questão. Então, mas se iluminar, iluminar me lembra, aí sim, esse verbo, iluminar não tem nada a ver só com o templo, tem a ver com a vida, com a caminhada. E aqui o nosso roteirinho, gosto do roteirinho para a gente não se perder muito, né? Educação Evangélica é o nome do capítulo do livro, aqui eu vou pegar o livro para vocês verem, o nome do livro é Emmanuel, do benfeitor Emmanuel. É um livro pequeno, muito rico, denso, como todo o material do benfeitor espiritual. A história dele com o Cristo é uma história interessantíssima, em boa medida é a nossa história. E depois ele tem toda essa caminhada nos fazendo recordar da presença do Mestre na sua essência. Então esse livro aqui, ele tem os capítulos, é dividido em capítulos, ele é muito didático, Emmanuel. E quase no finalzinho, acho que é o penúltimo capítulo, tem um capítulo chamado Educação Evangélica. Um item é formação da mentalidade cristã, que nos chamou muita atenção. Então esses são os itens, são 5 itens que está presente. Nós não vamos abarcar o capítulo todo, é claro que não. Teremos essa exposição numa nova roupagem, com outras palavras da nossa companheira Adriane. Então aqui são os itens para a gente, quem tiver curiosidade, buscar o livro, a obra. Então vamos seguir. Nós vamos, dentro desses itens, nós vamos abordar algumas questões. Então, falando sobre a educação evangélica, o benfeitor começa assim:
todas as reformas sociais, não é a reforma da nossa casa espírita, não, nem do templo que a gente frequenta, reformas sociais, necessárias em nossos tempos de indecisão espiritual, tem de se processar sobre as bases do Evangelho. Então aqui ele já começa a dizer que o Evangelho é a base de tudo. Ele está falando da sociedade, ele não está falando de religião, ele não está falando do templo. E aí ele continua, ele fala assim, como? Algumas pessoas poderiam perguntar, como? Pela educação, replicaremos. Então aqui ele amarra, dizendo que o Evangelho deve ser, a base ainda não é, mas deve ser. E como utilizar esse Evangelho como um livro a ser lido? Não, utilizando esse Evangelho para a educação, a autoeducação, a educação do outro, a educação por meio do Evangelho. Vamos continuar. E nós perguntamos para nós mesmos, como se processaria então, de acordo com a proposta de Emmanuel, como se processaria essa educação evangélica? De que forma? Nós fizemos um resumo aqui do que ele coloca no capítulo, no item. Então ele fala de um plano pedagógico. Emmanuel é alguém preparado, não é qualquer um não, ele fala de um plano pedagógico. Depois ele fala do simples ao complexo. Não adianta querer começar um edifício lá do topo, adianta? Nós precisamos de uma base, qualquer construção, alicerce, base. Então ele fala do simples ao complexo. Atividades multiformes imensas. Trabalho de vulgarização, de disseminação, de levar, de difundir, de ampliar, intensificado. E ele fala das raízes, ainda pequenas, ainda diminutas, mas raízes, lançadas com vistas ao futuro. Sabemos nós que somos imortais. Quantas coisas que nós já começamos a trabalhar agora, nessa existência, porque acordamos agora para isso, e a gente só vai ver o resultado lá na frente. Talvez em outras existências. Hoje, quantas coisas em nós que é o resultado de algo lá atrás? Então ele faz essa amplitude. Quando nós líamos isso aqui por uma segunda vez, pensávamos a mesma proposta que ele dá para nós, enquanto indivíduos, atuantes na sociedade, no nosso trabalho, na nossa família, é a proposta dos benfeitores, se encaixa para difundir a doutrina espírita entre nós. Um plano pedagógico, temos dúvida disso? De que houve um planejamento e de que há um planejamento para que a doutrina se consolidasse em 1857, por meio do Livro dos Espíritos e depois as obras básicas? Nós temos dúvidas de que houve um planejamento e de que há um planejamento? Não. Do simples ao complexo, como é que começou mesmo lá os fenômenos? Na época de Kardec? Na França? Como é que começou mesmo? Vocês se lembram? Eram comunicações escritas? Pegava o lápis? Pegava assim já o lápis e ia psicografar? Não. Não eram as batidas? Não eram as mesas? Não eram os fenômenos primeiro de efeitos físicos? Não era assim que acontecia? Tinha cestinha, quando a gente estuda lá, a gente vai vendo, era cestinha, não era no lápis ainda, nem na caneta. Então, do simples ao complexo. E essas atividades multiformes imensas. Acabou ali, com a última publicação da obra básica, qual foi a última? Gênese? Acabou ali? Não. Revistas espíritas. Quem é que traz uma quantidade enorme? Eu não sei o número, 400 e pouco livros, obras? Quase 500 obras. Quem é que traz? Chico Xavier. Isso não é a continuação do trabalho? Não são atividades multiformes e imensas? São. E esse trabalho intensificado de vulgarizar. O que nós, quando subimos aqui ou aqui, somos diferentes de vocês? Não. Estudamos um pouquinho para falar daquele tema. O que a pessoa que está aqui na frente faz? Ela está procurando, de alguma forma, disseminar, não é isso? Disseminamos por meio dos nossos atos, mas também por meio da nossa fala. E essas raízes diminutas? A gente consegue perceber essa mudança do dia para a noite? Consegue? Numa única existência? Chico Xavier conseguiu ver todo o fruto do trabalho dele, do labor? Ainda que a obra não tenha vindo dele, as obras não vieram. Vieram do plano espiritual, é claro. Mas o suor, a dedicação, o empenho dele, ele viu isso. Ele viu, já teve?
Nós espíritas, já conseguimos ler todas as obras do Chico? Já entendemos tudo? Não. Então são raízes diminutas. Então esses itens aqui que servem para pensarmos na nossa vida, do cotidiano, no nosso trabalho, também numa amplitude maior, mostrando que há um planejamento e que há alguém à frente. E esse alguém é o Mestre Jesus, juntamente com uma pleiade de espíritos colaboradores, é claro. Mas vamos continuar. E o resultado dos erros religiosos? Resultado dos erros religiosos é um item colocado pelo benfeitor. Ele nos fala que a missão do cristianismo na Terra não era a de se mancomunar-se com as forças políticas, que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. Jesus não veio para um momento específico e não veio para fazer política com ninguém. Daí talvez a grande dificuldade de muitos naquele momento não entenderem Jesus. E ao longo disso, muitos outros, né? O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais, que inclusive já tinha quando ele veio, né? Nem impor dogmatismos absurdos. Ele não veio para isso. O governador do orbe, o líder, o guia, o modelo, ele teria vindo para dar continuidade ao que já existia, porque já existia o templo de Jerusalém, já existia o templo. Então será que ele veio para isso? O benfeitor nos fala, vamos continuar. Todas essas atividades bélicas, e aí ele está fazendo um olhar na história, cristianismo, todas essas atividades bélicas, e que permanecem, né? Todas as lutas antifraternas, no seio dos povos irmãos, somos todos filhos de Deus, então somos povos irmãos. Quase a totalidade dos absurdos, ele resume aqui, que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência, ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas, dos templos, que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se, o que permanece, mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Aqui, ele não está falando mal das religiões, ele está nos propondo uma reflexão muito séria, porque nós estagiamos por todas essas religiões. Às vezes permanecemos mais numa, noutra, mas nós passamos. Ou nós chegamos aqui agora, pela primeira vez, viemos de um outro mundo, de um mundo mais evoluído, viemos aqui ajudar, estamos em missão. Pode ser o caso de alguns, não é o meu caso. Então nós estivemos aqui já. Nós temos uma relação muito próxima com todas essas religiões. Em vários pontos. Por vezes estávamos compondo, por que não, as hierarquias e auxiliando na constituição desses dogmas. É uma reflexão válida e necessária. Aliado ao Estado, olha o problema, o cristianismo se deturpou, perdendo as suas características divinas. É mentira o que o benfeitor está falando? É mentira? Ele está falando algum absurdo? Algo que não bate com a razão? É só a gente folhear os livros de histórias. História humana, sabe a história que está lá? O livro do nosso filho, ou o livro que a gente vai na biblioteca? Eles são escritos por homens. Então, são fragmentos, porque a história lida com isso, com fragmentos, com pedaços. Quando a gente vai visitar algum lugar, né, histórico, a gente está vendo lá fragmentos da história. Então, quando a gente lida com esses fragmentos, a gente consegue compreender. Agora, a proposta do benfeitor, ele está fora da matéria. Quando ele nos trouxe a obra, ele estava no plano espiritual. Então, ele está nos mostrando com uma amplitude maior e melhor. Olha que riqueza de possibilidades. Para quê? Para que nós possamos compreender um pouco mais e entender a nossa própria relação com o Cristo. Então aqui
houve o grande problema, essa deturpação. E que o benfeitor nos dá conta dizendo que foi mais ou menos, aproximadamente, 3 séculos após a ida física de Jesus. Então, quando Roma, perdendo todo o poder que tinha até então, porque é cíclico, tudo isso é muito cíclico, a gente sabe, pensando na realidade de hoje, Estados Unidos e outras potências, é cíclico. Não há como, os poderes humanos, eles não ficam muito tempo na mão só de uma nação, não é verdade? Então é cíclico. Roma teve a sua expansão do império, que foi algo fenomenal, mas é cíclico, ela teve a decadência. E quando houve essa decadência política, e o cristianismo estava crescendo de forma absurda, o número dos cristãos, ainda que eram martirizados, ainda que eram levados às feras, os cristãos cresciam em número absurdo. E aí a igreja minúsculo, com I minúsculo, se alia. Então existe aí o início, essa fusão que a gente conhece como catolicismo. Qual era a doutrina de Jesus, então? Falávamos da doutrina. O benfeitor chama atenção para a doutrina do Mestre. Qual era a doutrina do Divino Mestre? E aí nós trouxemos a voz de Alcione, que está presente no livro Renúncia. É uma obra também psicografada pelo benfeitor Emmanuel. Romance histórico. Que de romance, água com açúcar não tem nada. A história é linda, é rica e é profunda. Então, o espírito, a pessoa encarnada, à época, né, Alcione, ela fala, conversando com os familiares dela, ela fala sobre o Evangelho. Ela que tinha tido contato com o próprio Emmanuel, que na época era o padre Damiano. Eles, na Espanha, em Ávila, eles estudavam o Evangelho. O padre Damiano tem contato com Alcione, a mãe da Alcione, Madalena. E ela depois, com a família dela, com o pai, ajudando aqueles seres que estavam em uma situação bem complicada, inclusive moralmente falando. Ela comenta sobre esse estudo e ela fala sobre o Evangelho com uma profundidade muito interessante. Ela fala que a conclusão que ela chega é que o Evangelho, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos, ela continua, presumem haver alcançado o termo, o final dessa lição, a lição do Mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Chamamos a atenção para os 4 grifos ali: conhecida, meditada, sentida e vivida, os 4 movimentos. E um círculo virtuoso. Depois que eu vivencio uma parte disso, eu volto para conhecer mais, e eu medito, e eu sinto, e eu chamo a atenção de vocês e minha própria atenção. O sentir vem antes de viver. Interessante, né? O sentir e depois sim o viver. O Cristo, aqui é a provocação lá do subtítulo. É o benfeitor Emmanuel que nos fala no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é esse livro. Ele já tem outras roupagens. É daquela série Fonte Viva. Tem Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel pega um trecho do Novo Testamento e faz um comentário. Pequeno, curto, mas rico de possibilidades para a nossa própria vida, porque ele relaciona, ele faz o link com a nossa vida. E quando nós abrimos um livrinho desse, pequenininho, que a gente às vezes nem dá nada por ele, olhando assim, a gente fica assombrado. Eu fiquei, foi o meu primeiro contato com a doutrina. Não era o Caminho, Verdade e Vida, foi o Fonte Viva. E eu ficava assombrada, eu falava, mas que esse homem está falando comigo? Como que ele sabe que eu estou sentindo isso? Ele fala conosco. Então é interessantíssimo, esse é o primeiro da série, Caminho, Verdade e Vida. E ele fala no prefácio que o Cristo, Jesus, não estabeleceu e não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração, toda.
e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Ele continua nos falando que aqui a causa, aqui a encrenca nossa, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria responsabilidade. Todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino, todos, não importa, é o nosso lar, é a rua, é a padaria, é o mercado, é a loja que eu entro, é onde eu estiver, todo lugar que eu estou pode e deve ser consagrado ao serviço divino, porque louvar Jesus no templo é fácil, falar aqui na frente é fácil, nós estudamos, nós lemos, nos aprofundamos e falamos, mas não é isso que Ele espera de nós, embora essa tarefa está para todos, é uma tarefa, assim como a tarefa do passe, a tarefa da evangelização, são tarefas, mas não é meio, é instrumento, não é finalidade. O objetivo é vivenciarmos o cristianismo na medida das nossas forças. E o grande desafio, eu digo por mim, o grande desafio é vivenciar na plenitude das forças, independente do outro. Porque não adianta botar desculpa no outro. Mas o outro não vivencia. O problema é dele. O problema é dele, porque eu não vou dar conta dele. Eu tenho que dar conta é de mim. A nossa consciência nos cobra é dos nossos atos e não do ato alheio. Então aqui ele coloca a nossa encrenca. Quantas e quantas vezes e os espíritos nos falam que a gente vem num círculo vicioso, a gente erra muitas vezes nas mesmas coisas. Opa, passamos muito, volta. Fim de um ciclo evolutivo. É um outro item colocado lá no capítulo. Sabemos todos, isso aqui não é novidade para nós, e está bem atual o assunto, inclusive, que a humanidade terrena atinge atualmente as culmeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso, para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. Então, quando nós passamos, sejam turbulências que acontecem na nossa vida particular, que acontecem com os nossos companheiros, com os nossos queridos, essa movimentação que acontece, mais do que nunca, nós precisamos muito desse pensamento religioso para manter a espiritualidade. Por que manter? Porque nós somos imperfeitos ainda, meus irmãos. Nós precisamos de 2 asas, a gente escuta muito isso, né? Mas na frente eu tenho ali, somos 2 asas, do amor, da sabedoria, não é isso? Para galgar, para deixar de sair um pouco dessa inferioridade, do pé da montanha. Nós estamos no pé da montanha ainda, por isso tantos dissabores, por isso tanta paixão, tantas imperfeições, por isso que a gente se sente tão molestado ainda. A gente precisa elevar-se. Então, essas 2 asas que os benfeitores nos falam, que são importantíssimas, elas vão nos ajudar a galgar esses degraus, a chegar num nível de espiritualidade, porque nós estamos na materialidade. Então ele fala da importância do pensamento religioso. De novo, ele não está falando do templo, ele está falando do pensamento. E aí nós fizemos um resumo aqui quando ele fala dessa ideia cristã. A ideia cristã necessária para esse trabalho de sustentação, da coesão, da junção dos sentimentos de confiança e de fé nesses momentos de transição, pelo qual nós passamos, inclusive agora, galgando um degrau evolutivo, chegando ao mundo de regeneração. Ele fala que o problema é que a doutrina do Cristo, de novo, ele se refere à doutrina do Cristo, ficou encarcerada. E ela, estando encarcerada nas grades dos dogmas, e aquele é claro, explícito, católico-romanos, encarcerada, ela não consegue nos ajudar nessas dolorosas transições. Eu quero fazer um parêntese aqui necessário. Eu não estou falando mal da Igreja Católica, eu estou fazendo reflexões, e as palavras não são minhas, são do benfeitor Emmanuel. E quando eu falo com muita tranquilidade, porque eu fui católica nessa existência, e em muitas outras, eu não tenho dúvida. Eu não tenho a mediunidade, clarividência para saber, mas eu tenho a certeza
de que eu estive muito presente na Igreja Católica. Então são reflexões válidas se a gente quer avançar, porque para avançar nós temos que pensar e refletir, fazer essa autoanálise. Todas as exterioridades, o benfeitor continua, da Igreja, e aqui ele está falando do dogmatismo religioso, e a gente pode pensar essa igreja como templo, e pode pensar inclusive em qualquer aspecto de igreja, e não apenas a Igreja Católica, né? Deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Esse vazio muito amargo me incomodou. Eu fiquei tentando imaginar, um vazio amargo é triste, né? Um vazio já é complicado, né, Vânia? Agora, um vazio amargo é muito triste, é muito complicado. E aí nós nos lembramos da passagem evangélica, muito conhecida por todos nós, da mulher samaritana, num diálogo com Jesus. E aí nós chamamos a atenção. Aqueles que já estavam vão lembrar de segunda-feira que nós contávamos isso, mas eu tenho que contar de novo. A mulher samaritana, vocês estavam lá segunda? Não? A mulher samaritana, a gente sabe da história, não vou contar a história toda não, quero ressaltar alguns pontos. Estava lá no poço de Jacó, né? Está chegando, ela não estava lá, ela estava chegando, vamos imaginar a cena. Então ela está chegando. E Jesus, que estava de passagem, porque estava indo para Cafarnaum, ele estava com 3 apóstolos, Tiago, João e Filipe. Estava com esses 3. Eles estavam com fome, foram buscar comida, foram procurar comida e deixaram Jesus por ali. Jesus vai se aproximando para essa mulher samaritana. Ela chega para pegar água no poço, como fazia todos os dias, uma necessidade, né? Buscar água no poço. E Jesus se dirige a ela e pede água. E a mulher já acha estranho aquilo. Se dirigia a ela, que era mulher e samaritana. Porque existia uma rixa, um problema muito sério entre samaritanos e judeus. Eu descobri há pouco tempo, não sabia eu, como a gente é ignorante, a cada dia a gente descobre coisa, né? Eu descobri que essa rixa, essa briga, era porque a Samaria tinha sido ocupada, já há muito tempo antes até, tinha sido ocupada pelos assírios, se eu não me engano. E aí houve, quando há essas ocupações, há uma mescla muitas vezes, né? Há uma fusão ali. E houve essa mescla. E os judeus muito puritanos, que ironia, né? Puritanos. Eles achavam que eles eram, os de Samaria, os samaritanos, que eles eram impuros por essa mescla, por uma invasão assíria. Então daí a encrenca. Mas aí a mulher está lá, voltando para a cena, e Jesus se dirige a ela com algo, uma necessidade física, sede. Ele pede água para essa mulher. Olha que interessante, Jesus, pedagógico, didático, mestre por excelência, ele baixa ao nosso nível para nos elevar, sempre nos mostrando a transcendência, sempre, em toda a passagem dele. E ele vai e se dirige à mulher pedindo água. E a mulher, mas como tu, judeu, homem, né, pede para mim. E aí ele fala, eu estou traduzindo aqui, né, pro meu jeito, ele fala, mulher, se tu soubesse da água que eu tenho para te oferecer, se tu soubesse com quem tu está falando. Ele não falou nesses termos, é claro que não, né? Estou traduzindo para uma linguagem imperfeita, mas para ajudar aqui no raciocínio nosso. Aí a mulher já acha estranho, né? Ele falar umas palavras meio estranhas. E aí eu fiquei imaginando ela de frente para Jesus. Imaginemos nós, vamos nos colocar no lugar dessa mulher samaritana. Jesus nos pedindo água. E aí ele fala o que ele falou para ela. E aí ele começa a contar umas coisas da vida dela, como se ele fizesse um raio-x, né? Percebendo o íntimo lá dentro. Ele começa a falar, aí ela desconfiou, ela falou, não, esse homem não é qualquer um, não é qualquer profeta não. E ela começa, aí ela aproveita para tirar uma dúvida que ela tinha. Senhor, percebendo que ele era alguém diferente, né? Senhor, os meus familiares que convivem comigo aqui, eles dizem que eu devo adorar Deus no monte Gerazim. Eu gosto de falar Gerazim, mas não é Gerazim. Gerazim, eu devo adorar Deus nesse monte. Mas os judeus falam que Jesus era judeu, que devemos adorar Deus lá no templo de Jerusalém.
E aí, como é que fica? Ela aproveitou para tirar uma dúvida, né? E aí Jesus fala para ela, o que ele fala para ela? A proposta do Emanuel não é nova não, ele só está resgatando. Ele fala que haverá um dia em que Deus, o Pai, será adorado, é dentro, em espírito e verdade, é dentro, é no templo, é no coração, sede do sentimento, e não no templo. O templo não é importante, eu estou falando isso? Não, o templo é importante, muito importante, é válido sim, mas ele é meio, ele não é finalidade. Continuando, urge reformar, esse é o que mais chama a atenção, porque urge reformar dentro, sobretudo dentro, né? Aí aqui uma colocação de Allan Kardec, capítulo 6, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala, conhecido nosso já, né, esse trecho, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Na verdade é o Espírito Verdade que fala isso, não é Kardec não, Espírito Verdade. Então essa é a proposta do Espiritismo para nós. Primeiro, amar. É fácil? Não é fácil, porque o outro é imperfeito, eu sou imperfeita, é difícil. Para eu amar o outro, tem que começar a tentar compreender, a respeitar, a perdoar, é um processo. E eu preciso abrir mão de algo muito sério, muito complicado, que é o nosso orgulho. Então a recomendação do Espírito Verdade é séria, amai-vos. E o segundo, instruir. A instrução fundamental, mas vem depois do amor. Primeiro o sentimento, depois o intelecto. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes, e como criaram raízes profundas, são de origem unicamente humana. Aqui nos faz lembrar uma colocação do próprio Emmanuel, nesse mesmo livro, só que num outro capítulo, quando ele fala pra gente que as religiões, elas são todas divinas, no sentido de que elas têm um sopro do Pai, um sopro de espiritualidade. No entanto, como gotas de orvalho que se misturam à terra onde caem, assim são as religiões. Então o problema não é a religião, mas os religiosos equivocados. É esse que é o problema. E é por isso que a nossa palavra, aqui é o benfeitor de novo, bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. Opa, somos nós aqui, né? A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Aqui é o tempo todo. Quando ele está falando bate, a palavra bate insistentemente, quantas obras? Desses ali, 5 ou 6, né? Caminho, Verdade e Vida, relembrando o Evangelho cristianismo primitivo, o Evangelho do Cristo. Quantos romances históricos? Há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevão. 5 romances históricos, todos eles relembrando o cristianismo primitivo. À toa? Não tinha o que fazer o benfeitor Emmanuel? Aqui bem clarinho, mas destacando o Evangelho, é proposital, uma fala do querido Chico, nosso querido Chico, quando ele diz, o Espiritismo de fato, ele liberta as consciências aprisionadas, mas, ao intelecto, né? Mas é o Evangelho que nos ensina o que fazer com a liberdade adquirida. Sem comentários, para não estragar, acho que eu nem vou comentar com as minhas palavras imperfeitas, nem precisa, né? Que se forme, pois, a mentalidade cristã na oficina da solidariedade e do conhecimento. E que nesse trabalho cheio de atividades renovadoras não há desculpa, porque há trabalho aos montes. Possa cada discípulo trazer a sua coragem e o seu bom desejo para, na luta abençoada pela aquisição do esclarecimento, a aprender a temperar devidamente o aço do caráter e o ouro do coração.
nós fazemos o contrário, porque o nosso coração ainda está um aço blindado, lá difícil, né? Mas na verdade é o aço do caráter e o ouro do coração. Também é o benfeitor Emmanuel num livro chamado Deus Conosco. E a necessidade dessa educação pura e simples? Já estamos caminhando um pouquinho, né, por causa do horário, então não vou fazer muitos comentários, eu vou apresentando. Evangelizando o indivíduo não é novidade para nós, mas vamos pensar um pouquinho. Evangelizamos a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Tudo começa no indivíduo. Tudo. Nós não vamos salvar o mundo, mas nós podemos salvar o nosso mundo íntimo. Esforço de regeneração, que ele chama atenção aqui, individual, e essa autoeducação que ele grifa, ele chama atenção. Tarefa nem sempre amena, ele sabe disso. O senador Públio Lentulus, né, voltando lá atrás, ele sabe que não é uma tarefa nada amena. E a gente muitas vezes só quer amenidades, sombra e água fresca, ainda mais nesse calor, né? E há empecilhos a essa educação evangélica? Nós perguntamos para nós mesmos. Há empecilhos? O benfeitor nos responde. O espírito de separatividade que ainda existe, aqui ele está falando das religiões, ainda existe, muitas vezes dentro de um próprio agrupamento, do próprio grupos espíritas, há esse espírito de separatividade ainda, e esse materialismo demolidor que campeia na nossa sociedade, os valores que são puramente materiais. Já falamos disso em outros tempos, não é novidade nova para nós, é uma novidade já um pouco mais velha, né? E essa formação da mentalidade cristã, que é o último item desse capítulo. A religião, aqui nós buscamos lá no Consolador, olha que bonito que ele nos fala, a religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Então é o amor nas suas expressões mais sublimes. Pode ser o perdão, eu não consigo amar. Há pessoas que a gente, não sejamos hipócritas, a gente não consegue amar ainda. Vamos procurando compreender, perdoar, aceitar, até que um dia a gente ame. É esse o objetivo da vida, né? Enquanto a ciência e a filosofia, olha o tripé da doutrina, operam o trabalho da experimentação, no caso da ciência, o raciocínio para a filosofia, a religião, ao tripé, edifica e ilumina os sentimentos. Se a doutrina está fazendo isso por nós, então nós estamos no caminho. Agora, se nós não estamos conseguindo usufruir isso da doutrina, aí nós temos que pensar seriamente, né? As primeiras, ciência e filosofia, se irmanam na sabedoria. Então essas duas nos ajudam nessa asa da sabedoria. A segunda, a religião, personifica o amor. As duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia, porque nós não penetramos ainda, nos pórticos sagrados da espiritualidade, a gente se mantém na materialidade. Por isso a gente sofre tanto, por isso as tentações encontram ressonância ainda tão forte em nós, porque nós ainda estamos na materialidade. Mas o convite nos foi feito, né, há mais de 2000 anos e está sendo relembrado. Toda a tarefa no momento é formar, processo, o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens, nós, teremos atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Tarefa para agora? Para um dia, uma semana de esforço? Um benefício que eu faço no ano? Formação da mentalidade cristã, formação do espírito genuinamente cristão. Por quê e para quê? Quem nos responde é Paulo, o grande, o gigante Paulo, aquele que nos trouxe o cristianismo, lá atrás, depois do Cristo, né, claro, ele que difundiu, ele que levou para os gentios. Gravitar para a unidade divina, está lá no livro dos Espíritos, ele nos fala, essa é a nossa meta, gravitar para a unidade divina. Conseguireis a unidade divina quando a gente unir sentimento e razão. Olha as duas asas. E aí nós ficamos pensando, mas a gente gravita em torno do nosso próprio umbigo, né? Olha como é que nós estamos complicados. A gente gravita em torno do nosso próprio umbigo.
mas o objetivo e a proposta divina é muito maior para nós. Caminhando bem para o finalzinho, agradecendo as vibrações salutares e benéficas que nos chegaram, a paciência e a caridade, porque quando nós estamos sentadinhos aí a gente também pode exercer caridade, né? Vibrando pelo quem está aqui na frente, vibrando para que seja útil, se não é para a gente, que seja para um desencarnado que está conosco, ou que está aqui estudando, né? Porque também vem desencarnado estudar conosco. Então, agradecendo, já caminhando para o finalzinho, nós fazemos essa pergunta que eu faço para mim. Não pense que essa pergunta não me provoca. Que fazemos do Mestre? Que nós fazemos de Jesus? Vimos lá o desvio religioso, toda aquela problemática, urge reformar, tudo isso, todos esses itens. Fui passando um pouco rápido, mas eu fiz questão de deixar, porque está no livro. E agora eu pergunto para vocês, o que nós fazemos do Mestre? E eu pergunto para mim também. No livro Vinha de Luz, o benfeitor Emmanuel nos fala que não basta, a proposta dele é o capítulo 100, é isso mesmo, ele pergunta, o que nós fazemos do Mestre? Ele pergunta, é o nome do capítulo. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. Isso é o consolo, e nós precisamos. Tem dias que muito mais até, né? Nós estamos precisando muito dessa cura, dessa proteção. Muitas vezes nós estamos acabrunhados, abatidos, cambaleantes, trôpegos, carentes, somos nós. E nós precisamos desse consolo. No entanto, o benfeitor continua. É indispensável. Ele nem usa o necessário, não. Ele fala que é indispensável transformar o Cristo Jesus em padrão permanente da vida por exemplo e modelo de cada dia. Exemplo e modelo de cada dia, padrão permanente. Por que será que ele coloca que é indispensável? Benfeitor Emmanuel, que tem toda uma história linda, belíssima, rica, com a qual a gente se identifica em alguns aspectos, de relação com o Cristo. Por que será que ele fala que é indispensável? Jesus, quando curava os corpos das pessoas, ele fazia uma proposta. Ele dizia que era a fé que curava, né? Tua fé te curou. E o que geralmente ele falava? E falou e ficou mais marcado especificamente nessa passagem da mulher adúltera. Vá e não peques mais. Porque se nós somos curados e muitas vezes sentadinhos assistindo a palestra, nós estamos sendo tratados. Tomando o passe, nós somos tratados. André Luiz nos fala isso nos seus livros. Quantas curas acontecem nos templos? Olha a importância do templo também. Ninguém falou que não é importante. Quantas curas acontecem? Não é na casa espírita, não. Nos templos acontecem. Mas se nós voltamos com a atitude doentia, se nós não acabamos com a causa, o que acontece? Coisa pior nos acontece, não é isso? Castigo divino, castigo de Deus, como na época dos romanos e dos gregos a gente dizia que a culpa era dos deuses. Será que é por isso? Não. Quando o benfeitor nos recomenda, e ele tem autoridade para falar disso, quando ele fala que é indispensável transformar Jesus, o Mestre, em padrão permanente de vida, por modelo de cada momento, de cada atitude, é para que verdadeiramente nós estejamos curados. Porque o objetivo de Jesus é essa libertação para cada um de nós. Nos libertar da nossa ignorância, dessas imperfeições, dessas paixões que ainda nos prendem, nos retêm no pé da montanha. Padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Muito obrigada. Que Jesus nos ilumine o coração. Que assim seja.